Olá, eu sou a professora Jade Brown e o tema central da nossa aula de hoje é o inadimplemento das obrigações no âmbito do direito civil. Em momento anterior, estudamos que nos casos de inadimplemento absoluto, surge o dever de indenizar, de pagar as perdas e danos, o que resulta na responsabilidade civil do devedor inadimplente. Assim, se o descumprimento derivar de atuação culposa do devedor, causadora de prejuízo material ou moral, será obrigado a compensar civilmente o credor, indenizando-o. Indenizar é reparar o dano, o prejuízo, que decorre da culpa e que possui uma relação casual com a conduta do devedor. A indenização é representada por valor em dinheiro. Para que ocorra a responsabilidade do devedor, não basta que deixe culposamente de cumprir sua obrigação. Deve existir um prejuízo. O termo perdas e danos, portanto, traduz o prejuízo material ou moral causado por uma parte ou por outra em relação do descumprimento da obrigação, compreendida aí o dano emergente, o que efetivamente perdeu, e o lucro cessante. Todo e qualquer dano, para ser considerado indenizável, deverá conjugar os seguintes requisitos: efetividade, subsistência e lesão ao interesse juridicamente tutelado, de natureza material ou moral. As perdas e os danos são avaliados pelo efetivo prejuízo causado pelo descumprimento por uma diminuição econômica no patrimônio do credor. Assim, o dano é necessariamente efetivo e não hipotético, demandado nexo de causalidade. Para completar a nossa aula, é importante falarmos das arras, dos juros e da cláusula penal. As arras, ou sinal, representam uma disposição convencional pela qual uma das partes entrega determinado bem à outrem, em geral, dinheiro em garantia da obrigação pactuada. Podem ser confirmatórias quando significam princípio de pagamento, e o sinal dado por uma das partes à outra, marcando o início da execução do negócio. Podem também ser penitenciais, caso em que, de modo excepcional, poderão as partes pactuar no contrato o direito de arrependimento. Esclarecido isso, devemos falar dos juros. Um dos principais efeitos do inadimplemento da obrigação é a incidência de juros a serem suportados pelo devedor. Como podemos conceituar os juros, professora? Os juros são frutos civis ou rendimentos, devidos pela utilização de capital alheio. Em linhas gerais, os juros fixados, legais ou convencionais, subdividem-se em compensatórios e moratórios. Os juros compensatórios buscam remunerar o credor por este ter desfalcado seu patrimônio, concedendo o numerário solicitado pelo devedor. Já os juros moratórios representam uma indenização devida ao credor pelo retardamento culposo no cumprimento da obrigação. Por fim, no nosso último tópico é a cláusula penal. A cláusula penal é a obrigação de natureza acessória, por meio da qual insere-se na obrigação uma multa aplicável à parte que retarda ou deixa de dar cumprimento à obrigação. A cláusula penal possui duas finalidades principais: atuar como uma indenização prévia de perdas e punir o devedor moroso. A cláusula penal pode se dirigir-se à inexecução completa da obrigação ou descumprimento de uma ou mais cláusulas do contrato, ao inadimplemento parcial ou à simples mora. Quando a multa é determinada em relação ao descumprimento total da obrigação ou de uma de suas cláusulas, será compensatória. Quando a multa incide sobre o cumprimento retardado da obrigação, mas esta ainda é útil para o credor, a cláusula penal será moratória. A cláusula penal pode ser estipulada conjuntamente com a obrigação ou em ato posterior. Concluímos aqui nossa aula. Não deixe de consultar o material didático disponibilizado na sua aula e do aluno, e a gente se vê na próxima aula.